Amém, queridos irmãos, que seja a nossa oração estes cânticos, que um rio de águas vivas possa realmente fluir, correr em nossas vidas, nesse reunir, na vida de cada santo, de cada família que está reunida diante do nome do Senhor Jesus. Eu gostaria, nesta manhã, de ler uma passagem das Escrituras com vocês, e ela encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 25 e vamos até o versículo 37. A palavra de Deus diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr à prova a Jesus e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Queridos irmãos e irmãs, o que nós vamos fazer nesta manhã é uma reflexão devocional dessa passagem que nós acabamos de ler. E com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ver o quão o amado da nossa alma ele é especial. O quão ele é maravilhoso. Faltaria palavras para que nós pudéssemos dizer o quão ele é precioso para as nossas vidas. Irmãos e irmãs, ele é magnífico. Ele é esplendoroso. E eu vou dizer algumas coisas agora, de antemão, que nós iremos compreender quando estivermos fazendo a reflexão da palavra, o porquê estou dizendo isto. Nós estaremos vendo o quão ele se importa com cada um de nós. Ele nunca deixa nenhum dos seus pequeninos para trás. Ele é aquele que verdadeiramente nos ama e, com dedicação, ele cuida de cada um de nós e sara as nossas feridas. Este é o teu Senhor Jesus Cristo. Este é o meu amado Senhor Jesus. E é ele quem nos convida para participarmos da sua mesa nesta manhã ou ao longo do dia, como muitos dos irmãos e famílias estarão fazendo. Mas é ele quem nos convida para participarmos desse momento tão glorioso, tão maravilhoso. E para que nós possamos compreender melhor todo esse texto que nós lemos, eu falei, nós iremos fazer uma reflexão devocional. Nós vamos dividir todo esse texto em 5 cenários para facilitar a nossa compreensão.
O primeiro cenário, ele encontra-se aí no do versículo 25 a 29, onde nós temos aquele personagem, né, conhecido como intérprete da lei, ou o doutor da lei. Ele queria, na realidade, provar a Jesus, ele queria apanhar Jesus em uma falta. E o que ele fez? Então ele chega diante do Senhor e diz assim: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus então faz uma pergunta para ele, né? O que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? E ele imediatamente disse aquilo que nós lemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diante dessa resposta, Jesus disse assim: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Aí a palavra na sequência diz assim: o intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou então a Jesus: mas quem é o meu próximo? E a partir daí, então, nós entabulamos o segundo cenário para que nós entendamos todo esse trecho que nós estamos analisando juntos. Este segundo cenário envolve o quê? Envolve exatamente o versículo 30. Conforme nós lemos ali, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Aqui está, então, o segundo cenário para nós. Na realidade, o Senhor Jesus, ele é tão precioso, ele é tão sábio, que ele conseguiu concentrar em um único versículo a história da queda. Na realidade, quando a palavra está dizendo aqui para nós, certo homem, você pode colocar o seu nome aí. Certo Thomas, certo Abílio, certo Marcos, certo Maurício, certa Renê, certa Claire. Aqui está a história de cada um de nós. Porque aqui está o relato daquilo que aconteceu na queda. É uma descrição muito evidente daquilo que verdadeiramente aconteceu por causa da rebelião do ser humano. Fala-nos da consequência da queda. Fala-nos do resultado do pecado, que é nada mais do que fazer isto com toda a raça humana, deixá-la no estado de queda. E o verbo que aparece aqui nesse texto que nós estamos olhando, o verbo cair, é um verbo muito interessante, que tem o seguinte significado: cair sem a possibilidade alguma de se levantar pelos seus próprios esforços. Então, isso é extremamente significativo para nós. E o texto fala-nos que este homem, né, este Thomas, este qualquer um de nós, caiu nas mãos de salteadores. Como nós estamos falando, fala-nos exatamente da queda. E é interessante que diz assim: depois de tudo lhe roubarem. E se você for olhar claramente a essa palavra roubarem no seu original, é impressionante. Fala-nos de tirar toda a roupa. Não muda completamente o quadro para nós? Depois de deixá-lo completamente nu, ou seja, deixá-lo num completo estado de humilhação, de vergonha, onde ele perdeu completamente a sua honra, na sequência, a palavra de Deus nos diz, lhe causaram muitos ferimentos. Não é impressionante isto? Não é esta realmente a figura clara? Não este é o retrato fiel daquilo que aconteceu conosco? Nós, de fato, por causa da queda, nós perdemos completamente a nossa honra. Nós entramos em estado de vergonha e de completa humilhação. E é interessante que eles, na sequência, depois deles fazerem tudo isto com aquele certo homem, como estamos dizendo, aponta para a queda do ser humano, deixando-o semi-morto, abandonaram para morrer. É impressionante. Aquele homem, naquele quadro, naquele estágio, não tinha condição alguma, não tinha esperança alguma dele mesmo promover a sua autossalvação. Não tinha como ele nem voltar para Jerusalém, nem prosseguir a viagem, porque
a sua queda foi de tal forma violenta que ele não poderia agir por si mesmo. Isso aqui, então, nesse segundo cenário, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo a nossa história. Essa é a nossa história. O que o pecado fez conosco. Deixou-nos exatamente nessa situação de completa humilhação, de vergonha e de perda de completa honra. O pecado deformou o ser humano. O pecado deformou o homem, roubou completamente a sua dignidade. Então, nesse segundo cenário dessa parábola do bom samaritano, nós temos a descrição em um único versículo, tudo aquilo que aconteceu da queda. Mas aí, quando nós avançamos um pouco mais para completarmos aí os pensamentos que temos a falar, entramos no terceiro cenário da análise desse texto que estamos lendo. E aqui fala-nos, né, no versículo 31 e 32, que dois personagens estavam passando por aquela mesma estrada, por aquele mesmo caminho, descendo de Jerusalém até a Jericó. E é impressionante que a palavra de Deus diz assim, casualmente descia um sacerdote, verso 31, por aquele caminho, vendo, veja a expressão aqui, passando de largo. Na sequência, semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo lugar e, vendo, também passou de largo. Olha só que impressionante aqui, nós temos esse quadro do terceiro cenário. Qual foi a primeira atitude de ambos, tanto o sacerdote como do levita? A primeira atitude que eles tomaram quando eles viram aquele homem caído foi passarem de largo. E o que significa isto? Passar do lado oposto. Foi esta a primeira reação imediata do coração, tanto do sacerdote como do levita. Fala-nos do quê? De toda a religião e de todos os rituais, que estão nos mostrando em figura aqui a completa incapacidade, a completa impotência de fazer qualquer coisa pelo homem. Esta é a realidade. A religião não pode salvar o homem. Os rituais não podem salvar o homem. E quando nós olhamos, por exemplo, assim, qual é a função, qual é o papel de um sacerdote? É simplesmente isso. Quem é o sacerdote? É aquele que intercede a favor dos homens diante de Deus. Ou seja, ele ora para Deus, ele busca a face de Deus para ajudar os homens. Mas nós vimos aqui nesse quadro algo completamente oposto. Tanto o sacerdote, que representa todo o corpo da religião, e os levitas, todos os aspectos dos seus rituais, completamente impotentes para fazer qualquer coisa para aquele homem que estava naquele estado de perdição, de miséria, caído naquela estrada. E se ele, o homem caído, não pode salvar a si mesmo, e a religião também não pode salvar, então não há esperança para ele. Então, o que devemos fazer diante dessa situação? Então, nós devemos avançar um pouco mais, porque, glória a Deus, louvado seja Deus. Há um outro personagem nessa história, onde nós introduzimos o quarto cenário. Aí é o versículo 33, certo samaritano. Diz a palavra aqui, certo samaritano, versículo 33, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Olha só. Esse certo samaritano, veja só o coração dele. Ele passou perto, enquanto que tanto o sacerdote como o levita passaram de largo, ou seja, do lado oposto daquele caminho, este certo samaritano, ele passou perto. E qual foi a primeira atitude que nós encontramos no coração do samaritano em relação àquele homem caído? O texto vai nos mostrar. Passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele. Que trecho precioso. Compadeceu-se dele. Quando você vai analisar essa palavra no seu original, ela tem um significado muito importante, que fala das entranhas que, segundo o entendimento, antigamente, as entranhas do ser humano nada mais eram do que a sede de todas as suas emoções, do seu amor,
da sua piedade, da sua bondade, da sua caridade. Então, é como se Jesus fosse, ou na figura agora, falando do bom samaritano, ele fosse completamente tomado no seu íntimo e fosse mexido interiormente, de tal forma que ele teve essa expressão de compaixão. Quão diferente o bom samaritano, ou o samaritano aqui, é em relação ao sacerdote e também àquele levita. E é interessante que aqui está escrito: passou perto, vendo, compadeceu-se dele. E na sequência, no versículo 34, chegando-se, ou seja, ele se aproxima daquele homem caído, daquele homem que estava numa situação completamente de falência, de miséria, ele não poderia ser salvo por ele mesmo. Então, ele, já falamos, ele se compadeceu, ele mostrou toda a sua compaixão. Ele se importou com aquele homem. Ele pensou naquele homem, ele aproximou-se daquele homem e tratou daqueles ferimentos. E é interessante a maneira como esse samaritano vai cuidar dos ferimentos daquele homem. No próprio texto, na sequência, vai nos mostrar aplicando-lhe, ele pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Óleo e vinho. Lógico que esses elementos eram usados como produtos terapêuticos. Qual que era a função do óleo? Qual era a função do vinho? O óleo tinha a função para o alívio da dor. Então, o samaritano preocupou-se imediatamente com a dor daquele que estava caído. E, em sequência, ele pega o vinho e aplica sobre os ferimentos, que tem uma função antisséptica, que serviria para curar aquelas feridas. Então, não só aliviar a dor, mas também curar a ferida daquele homem que estava caído à beira do caminho. Mas não parou aí toda a manifestação de amor, de compaixão daquele samaritano. Se nós formos olhar na sequência, veja só, nós estamos no versículo 34. Aplicou o óleo e o vinho e colocando sobre o seu próprio animal. Olha só o detalhe da palavra de Deus. Ele não colocou sobre um animal. Ele poderia ter outro, mas colocou sobre o seu próprio animal. E o que significa isto? Que aquele samaritano, ele seguiu a sua jornada até o seu destino, que seria uma hospedaria, caminhando ao lado daquele animal que estava carregando, então, aquele homem caído. Vejam quantas manifestações de bondade, de misericórdia, de compaixão deste samaritano. Então, só para somarmos o que estamos vendo, ele passou perto, ele se compadeceu, ele aproximou-se. O que mais ele fez? Ele, então, pegou do seu óleo para aliviar a sua dor e colocou sobre o corpo machucado daquele caído. Depois ele aplicou o vinho para que tenha uma função curadora. Mais do que isso que estamos vendo, veja o que o samaritano fez. Ele colocou aquele homem sobre o seu animal e ele resolveu andar a pé até o fim. Mas parou aí a bondade, a compaixão desse samaritano? Não parou. Se nós formos avançar aqui, levou para uma hospedaria. E não chegou lá e disse o seguinte: olha, eu encontrei esse homem caído, eu vou deixá-lo aqui, eu já fiz a minha parte, vou embora. Não, porque a Bíblia fala que ele o levou à hospedaria e tratou dele. Foi o samaritano quem tratou daquele homem que estava caído. Não é impressionante isso? Vejam quantas manifestações de misericórdia nós estamos vendo nesse samaritano. Como isso deve falar aos nossos corações. O que a religião representada pelo sacerdote, pelo levita, não podiam fazer, este samaritano, esse estranho, estava fazendo. Mas será que parou aí a manifestação de compaixão e amor desse samaritano? Não parou. Veja o versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. 2 denários, se nós fôssemos fazer os cálculos agora, nos valores de antigamente, esses 2 denários serviriam para que aquele caído pudesse ficar 2 meses naquela hospedaria com roupa lavada,
com alimento e com pousada segura. Então veja o que é graça sobre graça sobre graça. O que aquele samaritano estava fazendo com aquele homem caído. Então ele deixa os 2 denários. Mas acabou a compaixão do samaritano aqui? Não acabou. Não acabou, porque na sequência ele fala assim, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Não é impressionante isso? Ou seja, tem mais alguma despesa? Não se preocupe, põe na minha conta, porque eu vou acertar. Não é impressionante isto? Olha que cenário maravilhoso é este, o 4º cenário que nós estamos analisando, quando o samaritano entra em ação. Então, nós já estamos percebendo do que a palavra de Deus está nos mostrando, para quem este samaritano está apontando. Não é impressionante isto? Isso, pelo menos ao meu coração, toca de modo profundo. Apenas para fecharmos o pensamento do 5º cenário, ainda vamos falar um pouco sobre esse 4º cenário, mas para fecharmos o pensamento do 5º cenário, para os irmãos depois estudarem com mais calma, no final, então, no versículo 36, Jesus se volta para aquele intérprete da lei que havia perguntado para Jesus, quem é o meu próximo? Aí, Jesus pergunta, qual destes 3, o sacerdote, levita e o samaritano, né? Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu? Então, aquele homem que estava caído tinha um próximo. Então, qual destes 3 parece o próximo? Então, ele respondeu, o intérprete da lei, né? O que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse, vai e faça o mesmo. Jesus não estava falando para o intérprete da lei aqui, vai e seja um bom samaritano. Jesus estava falando o seguinte, veja o amor desse samaritano. Veja até onde ele foi. Veja, analise, considera a gratidão que poderia estar havendo no coração daquele caído. Pense aquele caído lá naquela hospedaria, pensando em todas aquelas expressões de bênção, expressões de cuidado, de cura. Como que deve ter subido no coração uma gratidão sem par por aquele samaritano? Então, era uma gratidão que ele deveria carregar pela vida inteira. É isso. É isso que Jesus queria mostrar para aquele intérprete da lei. Mas não é o nosso ponto principal. O nosso ponto principal é este samaritano. Esse samaritano. Quem é este samaritano? Quem é este samaritano? De quem Jesus estava realmente falando? Agora, acompanhe comigo uma outra porção, apenas mais uma outra porção das Escrituras Sagradas, que está no Evangelho de João, para vocês entenderem o que a palavra de Deus tem a nos mostrar aqui. João 8, 48 e 49. E vejam a riqueza desta passagem. Vejam a riqueza. João 8, 48 e 49. Depois vocês vão ler o contexto anterior, vocês vão perceber que Jesus está aqui realmente num embate com os religiosos. Está exortando duramente os religiosos, colocando eles dentro de uma realidade da luz, mostrando exatamente aquilo que eles eram. E chega num determinado momento, aqueles religiosos reagem. E é essa reação que nós vamos ver agora, capítulo 8, versos 48 e 49. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Até aqui. Olha só que impressionante essa passagem. Jesus foi acusado de 2 coisas, que ele era samaritano e que ele tinha demônios. Mas só que Jesus, ele simplesmente defende-se, vamos colocar dessa forma, de uma dessas acusações. Ele fala assim, eu não tenho demônio. Mas ele não falou que ele não era samaritano. Isso não impressiona você? Isso deve impressionar você. Porque samaritano tem um significado muito especial. Porque aqueles judeus, aqueles religiosos, não sabiam exatamente qual era o significado samaritano. É alguém que tem um coração pleno de bondade, é alguém que tem um coração pleno de caridade,
E alguns dicionários interpretam samaritano como salvador. Não é impressionante isso? Então, Jesus sim era um samaritano, pleno de bondade, pleno de caridade, pleno de piedade, e o Salvador. Então, de quem fala aquele trecho lá que Jesus coloca como personagem samaritano? Fala dele mesmo. E, queridos irmãos e irmãs, nós temos diante de nós este maravilhoso samaritano chamado Jesus. Ele que foi as últimas consequências para realmente nos conquistar. E diante dessa mesa, nós devemos olhar quem é o nosso próximo. O nosso próximo é Jesus. É Ele quem realmente fez aquela obra maravilhosa naquela cruz. Se aquele que foi achado à beira do caminho, aquele que caiu, teria a vida toda em gratidão para dirigir-se àquele samaritano como seu próximo, nós temos a eternidade para adorar o nosso verdadeiro próximo, Cristo Jesus, o bom samaritano, o verdadeiro bom samaritano. Então, queridos irmãos e irmãs, que essa reflexão devocional apenas estimule os meus irmãos a buscarem com mais profundidade ainda as verdades que nós temos aqui dentro desse texto que nós consideramos. Que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, o nosso próximo, possa ser adorado pelos seus nesta manhã, ao longo do dia e sempre. Que ao partirmos o pão, nós possamos nos lembrar que este verdadeiro samaritano é quem deu a sua vida por nós naquela cruz. Ao partirmos o pão, ao participarmos da taça, nós possamos nos lembrar, com gratidão no coração, do quão fomos amados por Ele, do quão Ele se importou conosco, do quão Ele curou as nossas feridas, do quão Ele aliviou as nossas dores, do quão Ele nos carregou, o quão Ele nos sustentou. Que verdadeiramente Ele seja honrado na vida de cada irmão, de cada irmã nessa manhã. Louvado seja eternamente o nome do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, nós damos muitas graças a Ti. Nós realmente nos inclinamos diante do verdadeiro bom samaritano. Aquele que não se importou consigo mesmo, mas cuidou dos detalhes da nossa vida, da nossa existência. Aquele que entregou a sua própria vida naquela cruz para morrer por nós. Jesus, Tu és a nossa real expressão de adoração. Tu és o nosso real motivo de louvor nesta manhã. Obrigado pela Tua palavra, que ela realmente, de modo real e verdadeiro, possa cumprir o seu papel em nossas vidas. Eternamente receba a adoração do Teu povo. Em Teu nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos os santos e os irmãos que tiverem liberdade, por favor, adorem a este maravilhoso Jesus, o verdadeiro e bom samaritano. Deus abençoe, irmãos.